O Vasco está interessado na contratação do atacante Eberê, jogador que atualmente pertence ao Cruz Azul do México e que ontem à noite tivemos a notícia de que o Vasco tem ele como uma das suas prioridades para o ataque para o restante da temporada. É um nome que gerou bastante polêmica dentro da torcida do Vasco, na verdade muitas críticas pelo histórico dos números do atleta, mas eu vou te mostrar no vídeo de hoje como ele joga. Será que o Eberê é tão ruim assim ou será que ele é melhor do que você pensa? Eu vou te trazer uma análise detalhada sobre o estilo de jogo do atleta. Só é importante que você deixe o like no início do vídeo e que você compartilhe esse nosso conteúdo nos grupos de Vasco e de WhatsApp para chegar ao maior número de torcedores possível. Estamos perto de bater os 300 mil inscritos e eu conto com a tua inscrição, cara, não custa nada. Show? Agora sim, vem comigo! Eberê é um jogador nigeriano de 28 anos de idade, 1,78 m de altura e ele é um jogador ambidestro, finaliza com a perna esquerda e com a perna direita, tá? E um ponto positivo dele. É um jogador que atualmente vale 1 milhão de euros e segundo o SofaScore não tem pontos fortes nem pontos fracos notáveis. Ele tá aqui colocado como centroavante, mas ele é um cara que atua até mais pelos lados do campo, tanto na ponta direita quanto na ponta esquerda, mas ele também pode jogar de centroavante, o Eberê. Nessa última temporada 25-26, jogando campeonato mexicano pelo Cruz Azul, foram 16 jogos, em média atuando 48 minutos por partida, 4 gols marcados por ele e uma assistência dada pelo atleta. Uma nota média de 6,71, não era um titular da equipe, era em alguns jogos. Foram 16 jogos, 7 como titular e uma vez ele esteve na equipe da semana. Você pegando nesse ponto de vista assim, não é uma média de gols tão ruim, cara. Tem uma conversão de gols de 25%, que é interessante para um atacante. Esses 4 gols dele foram de dentro da área, de 14 tentativas. Ele tentou 2 chutes de fora da área, mas não teve êxito. 2 gols com a perna esquerda e 2 gols com a perna direita, até porque ele é um cara que é ambidestro, assim a gente pode falar, bate com as duas, né? Deu uma assistência, uma grande chance de gol criada, um percentual de passes de somente 70% de êxito, e aqui tá um ponto que eu acredito que faz a torcida do Vasco duvidar muito do Eberê, é que ele é um jogador que não tem tanto refino técnico assim. Esse é um ponto que pesa negativamente pro atleta. É um jogador muito forte, muito rápido, mas o refino técnico necessário, eu acho que ele assim vai deixar bastante a desejar vindo pro Vasco. Ele teve aqui 0,4 com 27% de êxito somente nos dribles, é um número baixo aqui para um jogador de ataque. Disputa de bolas vencidas 3,1 com 50% de êxito, duelos ganhos pelo chão 1,9 com 51% de êxito. E nos duelos aéreos ganhos 1,2 com 49% de êxito. E a melhor temporada do Eberê foi na Liga Uruguaia, cara, onde ele tirou ali em 2023, já faz bastante tempo, a nota média de 7,32, foram 35 jogos e ele fez 17 gols, mas isso foi em 2023. Depois ele não conseguiu se manter como um atacante goleador nas outras equipes no qual ele passou, sempre teve números mais modestos de gols marcados. Mas agora vem pro campo e polo entender os pontos fortes e os pontos fracos do Eberê. Será que vale a pena o Vasco fazer um investimento nesse atleta? Vem comigo! Eu peguei esse compilado de melhores momentos lá do canal de Futebol Compis BR e detalhei para vocês aqui taticamente os pontos fortes do Eberê e vou também te falar os pontos fracos desse jogador. Eberê, como você já vê, é um jogador de força, é um jogador que fisicamente é privilegiado, podemos dizer. É um jogador que vence muitos duelos físicos, como vocês estão vendo aqui nesse lance. É um jogador forte, um jogador muito rápido, tem muita explosão o Eberê, mas ele acaba pecando na parte técnica. Obviamente, como aqui é um vídeo de melhores momentos dele, vai ter muitos acertos do Eberê. Lances que ele consegue passar bem para os seus companheiros, lances que ele consegue sustentar fazendo o pivô, e até alguns gols bem interessantes que ele já marcou também. Mas é um jogador que se destaca muito pelo seu porte físico e muitas vezes conseguindo sustentar esses contatos, fazer esses pivôs. Mas ele tem alguma dificuldade, podemos dizer, na hora de conduzir a bola, tem dificuldade na hora de executar passes, mas isso aqui é o ponto forte do Eberê. Ele é um jogador de velocidade, que pode atuar como um centroavante, mas que também pode jogar como um extremo pelos lados do campo, aí pela esquerda ou pela direita. É um jogador que, quando joga como um ponta pela esquerda, tem essa característica de tentar trazer para dentro para fazer a finalização. E assim, tem um ponto legal pra gente falar sobre ele, é que é um jogador que bate bem, finaliza bem com a perna esquerda e com a perna direita. Pra ele não tem perna preferida, ele bate com as duas pernas. E tu vê que muitos dos lances dele são dessa forma, na explosão, na velocidade.
Lance que ele consegue duelar no corpo a corpo, essa disputa de braço que é cada vez mais recorrente no futebol contra os adversários. E ele é um jogador que dificilmente erra cobranças de pênalti. Ele tem uma forma toda especial para bater o pênalti, onde ele espera o goleiro escolher o canto e depois ele bate no lado contrário. Olha só, essa última passada dele. Isso assim é inegável que ele faz bem. O Eberê bate bem pênalti. Tem aqui bastante pênalti no vídeo onde ele consegue marcar bem, conseguindo deslocar completamente o goleiro, tirando os goleiros da foto. Aqui vai ser um belo gol dele com aquela jogada que eu falei, dele trazer pra dentro, tentar essa batida mais de colher na bola. Mas aqui é um lance que eu destaco pra falar sobre, às vezes, ele não tomar a melhor decisão. Qual era a melhor decisão nesse lance? Era o passe em profundidade para esse companheiro dele. O Eberê vai prender a bola e vai acabar perdendo depois a jogada, vai pedir falta e tudo mais. Mas a tomada de decisão dele deixa a desejar, e a continuidade das jogadas também. Aqui tu vê até que o Eberê ele dá o tapa na frente, ele ganha, mas a continuidade dele nessa jogada aqui não vai aparecer, porque o vídeo foi cortado nesse momento aqui, mas ele vai acabar errando o passe depois. Ponto forte do Eberê é a força. Isso é inegável, cara. Que no ombro a ombro, nessa disputa de duelo físico contra os adversários, ele vai levar vantagem. Mas eu me pergunto muito se esse é o perfil de jogador que o Vasco busca de fato, cara. Tudo bem que tem esse ponto dele ser um jogador forte, velocidade, e você acaba agregando no elenco certo ponto, a gente pode falar, mas sobre refino técnico eu acho que o Eberê deixa bastante a desejar, cara. E é um jogador que é uma aposta, não é uma certeza. É um jogador barato, assim, o custo dele. Acredito que o Vasco não vai pagar muito caro pelo Eberê. É uma aposta. Mas eu, Maurício, não contrataria. Eu acho que tem opções melhores, com mais refino técnico do que o Eberê. Não é um jogador inútil. É um jogador que pode sim ser útil, dependendo da partida, dependendo do que o técnico quer para aquele submomento do jogo. Mas vocês veem, a característica do Eberê é essa: força, velocidade. É um cara que dá o tapa na frente, tem uma explosão muito forte. Para o adversário conseguir pegar ele quando ele der esse tapa na frente é difícil. Mas falta refino técnico na hora de conduzir, falta refino técnico na hora de passar, falta refino técnico na hora do acabamento das jogadas, tanto para finalizar pro gol de forma direta ou até mesmo para passar para algum companheiro. E esse é um ponto que deixa o torcedor do Vasco, obviamente, preocupado. Mas eu não acredito que o Vasco estaria, por exemplo, contratando o Eberê para ser um titular. No caso, se essa contratação de fato se concretizar, seria mais um jogador para compor elenco. O Vasco talvez entende que está faltando força no time nessas transições ofensivas e vai tentar buscar um jogador barato no mercado. Chega com perfil de aposta do Eberê. De novo, essa tentativa dele desse bate de média e longa distância, o goleiro falhou demais, ele conseguiu marcar o gol. Bonito gol marcado por ele, com essa característica do Eberê de ser ambidestro. Se posicionou bem na área, né? Conseguiu marcar um bonito gol aqui. Mas ele tem essa característica de fato de ser um cara que faz gol com a perna esquerda e com a perna direita. E esse pra mim é um ponto positivo no Eberê. Tem algo pra gente falar de positivo no jogador. Tu vê que ele distribui bem os seus gols entre perna esquerda e perna direita. Falta jogo aéreo, isso assim é inegável para um centroavante. Pouquíssimos gols de cabeça pro Eberê. Jogador que não é tão alto assim, mas também não é tão baixo. E esses são os lances do Eberê. Acho que eu consegui destacar para vocês. Na minha humilde opinião, eu acho que tem jogadores melhores no mercado pro Vasco ir atrás do que o Eberê. Jogadores com perfil parecido, mas que tenham mais refino técnico do que ele. Mas se for contratado, obviamente, como qualquer outro jogador, eu vou torcer muito para ele performar e estar certo. Vestiu a camisa do Vasco, eu vou torcer a favor. E é isso, acho que você tem que fazer o mesmo, cara. Vestiu a camisa do Vasco, torce a favor. Mas, assim, a gente não tem comando. Quem contrata, quem não contrata. Ficando nessa abração do Francesco, é nóis. Fui.